Bom dia, rapaziada. Tudo bem? Preparados para o início do terceiro bimestre? Vamos começar aqui com a nossa orientação de estudos? Bom, essa semana a atividade que vai ser disponibilizada, ela vai tratar, aliás, a atividade já está disponibilizada, ela vai tratar de operações entre números inteiros, números naturais e também números fracionários, que é o que eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, que provavelmente seja algo que venha a dar um pouco mais de dificuldade. E também a gente precisa praticar a habilidade de extrair informações que são importantes do nosso texto, ou de uma tabela, ou de uma imagem, quando a gente vai resolver um problema, né? Vai solucionar uma situação. Então eu preciso ler um texto e conseguir identificar quais informações ali naquele texto são realmente importantes para mim. Então, vamos? Então a gente tem aqui, Maria leu 1/3 de um livro num dia e 1/4 no outro. Contou para Pedro que disse, que bom, faltam apenas 2/5 para você terminar. Pedro está correto? Então, quando a gente olha para uma situação, um problema, a gente tem que entender, em primeiro lugar, a gente tem que saber qual é a pergunta, né? A pergunta é essa daqui, ó, Pedro está correto? Então eu quero saber se o que falta para ela ler é esses 2/5. Só que, para eu saber quanto falta ela ler, eu tenho as informações de quanto ela leu. Então, eu sei que aqui, no primeiro dia, a Maria leu 1/3 do livro. E no segundo dia, ela leu 1/4 do livro. Acho que o verdinho nem destaca, né? Mas vou continuar com ele. Então, assim, se ela leu 1/3 em um dia e 1/4 no outro dia, quanto que ela leu? Depois do segundo dia, ela já leu quanto? Pensando assim, em fração, vocês tendem a ter um pouco mais de dificuldade, mas vamos colocar em números naturais. Se a Maria leu 10 páginas em um dia e 12 páginas no outro dia, quanto ela leu? Pouco pra caramba, né? Mas quanto ela leu? 10 de um dia com 12 do outro, então 22. E aqui a gente resolve da mesma forma. Se a Maria leu 1/3 em um dia e 1/4 no outro dia, para eu descobrir quanto ela leu, é só eu somar essas duas quantidades. Chegou aqui, ferrou, né? Ninguém mais sabe fazer. Bom, eu tenho aqui uma adição, né? Uma continha de mais, uma soma entre duas frações com denominadores diferentes. Para eu poder somar ou subtrair duas frações, os denominadores têm que ser iguais. Eu tenho que estar falando da mesma quantidade de divisão. Então eu tenho que transformar essas duas frações em outras duas que tenham o mesmo denominador e que, ao mesmo tempo, a primeira seja igual a 1/3, quando eu digo igual, eu quero dizer que tem o mesmo resultado numérico, né? Quando a gente divide o de cima pelo de baixo, dá um número. Todas as frações vão ter um resultado. Então, eu preciso encontrar frações equivalentes a essas duas que tenham o mesmo número embaixo. E de que jeito a gente faz isso? A gente lembra lá do nominho MMC? Menor múltiplo comum? Tem bastante maneiras de descobrir o menor múltiplo comum. A gente não vai se atentar a isso agora, nós vamos fazer pela tabuada, tá? Então, mais em uma outra aula, se vocês quiserem que a gente retome isso daqui, deixa escrito aí na nossa atividade que aí eu retomo sim com vocês um dia. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o número 3 e o número 4 como denominadores. Eles que eu quero transformar em outro número. Então, eu vou pegar a tabuada desses dois números. Tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E assim por diante, né? Tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes o 2,
8. 4 vezes o 3, 12. 4 vezes o 4, 16. E assim por diante. Agora, olha só, vamos pensar nesse nome, menor múltiplo comum, que é o nosso MMC. Múltiplo, pessoal. O que seria um múltiplo? É um número que pode ser formado a partir de uma multiplicação daquele outro número que a gente estava falando. Então, eu quero saber o múltiplo do 3, é só eu pegar um outro número, aliás, pegar um número que na tabuada do 3, ou que se eu pegar o 3 e multiplicar por algum valor numérico, vai dar aquele. Então, múltiplo a gente pode pensar nos resultados da tabuada. Agora, qual que é o menor e comum aos dois? O menor é o que for menor valor numérico. Comum, para ser comum, tem que ser igual nos dois, tem que estar nas duas tabuadas. Então vamos olhar qual que é o menor número que aparece nas duas tabuadas. 3 aparece na do 3, mas não aparece na do 4. 6 aparece na do 3, mas não aparece na do 4. 9 aparece no 3, não aparece no 4. 12, o 12 aparece, ó. Então, o menor múltiplo comum às duas tabuadas é o 12. Se você conferir aqui, o 4 está aqui, mas não está aqui, o 8 está aqui, mas não está aqui. Então, é o 12. O 12 é o nosso menor múltiplo comum. Aqui, nesse caso, pessoal, o 3 é um número primo. E o 4 não é múltiplo do 3. Então, com certeza, o múltiplo comum entre eles, o menor, seria a própria multiplicação de um com o outro, que é o 3 vezes 4. Bom, como a gente descobriu ali que o MMC é 12, então vamos por aqui, ó. 12. Porque a gente vai transformar esta fração nesta e esta fração nesta. Tá. Então vamos pensar lá na tabuada do 3. O mesmo número que eu multiplicar aqui embaixo para chegar no 12, eu vou ter que multiplicar aqui em cima para chegar aqui, tá? Então, 3 vezes quanto dá 12? Tabuada? 3 vezes 4. Então, esse 1 eu também vou multiplicar pelo 4 para descobrir qual vai ser o número que vem aqui em cima. E 1 vezes o 4 é o próprio 4. Do outro lado, a mesma coisa. 12 vezes qual? Aliás, 4 vezes qual número dá 12? 4 vezes 3. Então, em cima, eu vou ter que multiplicar pelo mesmo número para descobrir que número vai ser. 1 vezes o 3, 3. Agora sim, pessoal, cheguei aqui ó, em duas frações. Se você dividir 1 por 3, vai dar 0,33333 reticências. Se você dividir 4 por 12, vai dar 0,33333 reticências. Dividindo 1 por 4 e também dividindo 3 por 12, vai dar 0,25. Você pode fazer esse teste aí na calculadora se você quiser. Só para você confirmar que essa fração e essa são iguais, essa fração e essa são iguais. Agora que a gente já transformou no mesmo denominador, tem que lembrar que o denominador ele não é alterado. Eu não mexo com o denominador, eu mantenho, tá? E aí eu vou somar os dois de cima. 4 mais 3, 7. Então, quer dizer, a Maria, ela já leu 7/12. Acontece que aqui a gente volta na pergunta. A pergunta era, Pedro está correto? Tem gente que chega nesse resultado e acha que terminou o probleminha, né? E aí vai errar, no máximo vai meio acertar. Mas não, a pergunta não é quanto a Maria leu, a pergunta é quanto falta para ela ler. Ó. Faltam apenas 2/5. Eu tenho que descobrir se é de fato isso daqui que está faltando. Como eu faço então? Agora que eu já descobri que a Maria leu 7/12 do livro, é simples eu descobrir quanto falta ela ler. Porque vamos supor que o livro tenha 100 páginas e eu já li 80 páginas. Quantas páginas falta para eu ler? Se eu já li 100, aliás, se tem 100 e eu já li 80, é só eu tirar quanto eu já li e eu vou descobrir quantas páginas faltam para eu ler. Beleza. Ah, mas aqui eu não sei quantas páginas tem o livro. Não tem problema, porque se a gente está falando de um livro inteiro, a gente vai representar pelo número 1 inteiro. Então, um livro. Desse um livro, eu tenho que tirar quanto ela já leu. 7/12.
Agora, o número 1, pessoal, ele pode ser escrito de várias maneiras, tá? Infinitas maneiras, porque o número 1, ele é o resultado de qualquer fração que tenha o numerador e o denominador iguais. Então, 1 é 1 sobre 1. 1 também é 2 sobre 2. Também é 3 sobre 3. É 100 sobre 100. É infinito sobre infinito. Qualquer número, qualquer fração que eu colocar aqui, é aquela fração aparente, né? Parece uma fração, mas é a representação de um número inteiro, o número 1. Qualquer fração que eu colocar com numerador e denominador iguais, vai ser a representação do número 1. E eu preciso lembrar disso aqui, ó, para não precisar ficar fazendo todo esse esquema de MMC. Então aqui, este 1, que é 1 sobre 1, eu vou colocar... Agora, ó, como eu quero trabalhar com o denominador 12, então eu já vou escrever ele com o denominador 12. Como eu disse que qualquer fração com numerador e denominador iguais é a representação do número 1, eu posso colocar aqui então 12 dozeavos. Porque 12 dividido por 12 dá 1, então eu estou só escrevendo de um jeito diferente, mas é a mesma coisa. É como eu ir à feira e comprar uma dúzia de goiabas, ou eu ir à feira e comprar 12 goiabas. Eu estou comprando a mesma coisa, só estou falando de jeito diferente. Então, isso e isso é a mesma coisa. Esta parte eu vou copiar. Agora, eu já tenho o livro, eu tenho quanto foi lido, nós sabemos que o de baixo a gente tem que manter. É só subtrair aqui em cima. 12 menos 7, 5. Então, quanto falta para Maria ler? 5 dozeavos. Foi isso que como ele chama mesmo? Pedro, aqui ó. Foi isso que o Pedro falou que faltava para ela? Ele falou 2/5. Então, o que você vai ter que fazer aí agora? Você vai ter que conferir se 2/5 é igual a 5 dozeavos. E aí? Será que é igual? A gente tem duas maneiras para determinar se duas frações são equivalentes ou não. Uma delas é ir simplificando as frações, passo a passo. Vai simplificando por 2, por 3. Enquanto for possível simplificar, você simplifica a fração inteira. Deixa ela na forma irredutível, que é como ela está aqui. Também é como ela está aqui, 7 dozeavos é uma fração irredutível. E aí elas têm que ser idênticas para elas serem iguais. Ou você divide o número de cima pelo número de baixo, vê quanto deu. Divide o número de cima pelo número de baixo e vê quanto deu. E aí, se der exatamente o mesmo valor, aí elas são equivalentes. Agora eu quero que vocês me digam se elas são equivalentes ou não. Beleza, rapaziada? Beijo, qualquer coisa eu tô lá no WhatsApp, a hora que vocês precisarem. Love you, saudade, e vamos que vamos.